Bom dia, graça e paz, que tenhamos um sábado abençoado na presença do nosso Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. A alegria do Senhor é nossa força. Nós somos alegres porque temos certeza da nossa salvação. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu venho aqui agradecer mais uma vez o meu amigo Marco Antônio, agradecer a Viviane, agradecer o Eduardo, meu irmão Martins. Eu tenho pensado muito, eu tenho orado muito pelas famílias, muito pelos doentes, que esse é o objetivo, né, de fazer a vontade do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não temos que falar só isso de boca para fora. Nós temos que viver o Evangelho de Gênesis e Apocalipse. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas hoje, irmãos, nós viemos falar de uma coisa polêmica, até que meu amigo Marco Antônio também está muito aí na rede social falando sobre isso, né? Vários hereges que se dizem homens de Deus, né? Não vou falar nem de religião aqui não. Estamos falando de coisa relacionada às Sagradas Escrituras. Eles dizem que a Sagrada Escritura é antiga, tem que ser revisada, tem que ser mudada. Mudada por quem? Por homens? Se o Evangelho é que nos muda, que nos transforma, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então isso aí é o cumprimento das profecias. Não se alarme não, irmãos. Nós temos até que orar para que Deus nos dê força e sabedoria, a direção do teu Santo Espírito, para lutar e ser mais que vencedor. Mas está escrito, não vai mudar. Nem por causa de mim, nem por causa de você, nem por causa de ninguém. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Então, nós trouxemos uma palavra hoje que vem de encontro a tudo isso. Como fugir, né, de todos esses falsos profetas, desses hereges que estão tentando ludibriar o povo de Deus. Aqueles que ainda não têm o pleno conhecimento da palavra, que são enganados por falsas filosofias humanas. Nós vamos estar aqui falando sobre isso hoje. Filosofias humanas que provém desse mundo tenebroso, entendeu? Nós somos novas criaturas, largamos o pecado e agora vivemos no Espírito, não mais mediante a carne, não nossa vontade, não é minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus, ou é assim ou não é, não tem meio termo, tá, irmãos? E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, eu digo assim, que é melhor ser rejeitado por ser sincero, pregar sinceridade, pregar a verdade, do que ser aceito sendo hipócrita. Então eu prefiro ser rejeitado por pregar a verdade, falar e ser sincero, não trazer o que eu penso, que a minha vã filosofia não existe mais eu. Agora Cristo é que habita em mim. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então eu prefiro ser rejeitado por ser sincero, do que aceito sendo hipócrita. Hipocrisia jamais, na minha vida, não existe. Eu não quero isso para a minha vida. Uma vida de hipocrisia, de mentira, isso aí não é coisa de Deus. Um servo de Deus que anda em espírito e em verdade, ele jamais vai ser hipócrita. Tá? Então, você até que fala sobre isso aí, irmãos, podemos ver o movimento, né? Parece que virou moda agora. Você falar que é crente e falar que é evangélico. Mas o testemunho de vida acaba com tudo que você fala. O nosso testemunho é o verdadeiro, a pregação do Evangelho através da nossa vida. Mesmo não abrindo nossas bocas, quando nós falamos, quando nós agimos de maneira correta, né? Aquele antigo Carlos morreu, agora é o novo Carlos. O pessoal até na feira me chamar de Carlão, a outros já me chamam de pastor Carlão, mas eu sou evangelista, né? Eu gosto, o meu ministério é esse, é ser evangelista. Alguns dizem até que meu chamado é pastor evangelística, mas seja feita a vontade do Senhor, não a minha vontade. Então o tema de hoje, irmãos, que veio para trazer um alerta e nos ensinar a fazer a vontade do Pai. Ensinar verdadeiramente o que é um novo nascimento em Cristo Jesus. O que é nascer das águas e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O título é Nova Vida em Jesus, livre do pecado e nascido do Espírito. Nós somos nascidos de novo. Não vivemos mais em pecado, estamos livres do pecado. Aleluia, glória a Deus. E nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito cobiça as coisas do Espírito.
Amém? A palavra-chave de hoje fica em Colossenses, Epístola segundo os Colossenses. O apóstolo Paulo nos dá um grande alerta e ensina aquele povo, e nos ensina hoje, essa palavra como se fosse hoje. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada dia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Epístola Colossenses, capítulo 2. Vamos ler hoje do versículo 6 ao 23, tá, irmãos? Isso aí foi Deus que mandou, tem que ser um totalitário. Mas eu vou ler e não vou falar muito sobre isso. Eu quero que vocês meditem depois, com calma, todos os versículos, capítulo, versículo por versículo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala conosco, precisamos e queremos ouvir a sua voz, Senhor. Que não seja eu, mas que seja meus lábios ungidos através do teu Espírito Santo. O seu Espírito Santo venha me usar como vaso que eu sou. Nada tenho, mas, Senhor, usa-me conforme o seu querer para falar da sua palavra, que verdadeiramente é o banquete celestial alimentando nossas vidas, nossa alma e nosso espírito, e aumentando cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, sabemos que há várias traduções da Bíblia, né? Várias traduções, mas a palavra permanece uma só. E eu trouxe para mim a Bíblia NVT. Eu prefiro essa tradução, que é uma tradução, para mim, mais espiritual. Então até vou comprar uma de papel, enquanto isso eu estou lendo aqui pelo celular, para que seja melhor compreendida a palavra de Deus, como eu falei, em Colossenses, capítulo 2, Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 23, que diz assim: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. O verso 8, não permitam que os outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Esse versículo fala muito, irmãos, ao meu coração, tá? O versículo 8 fala muito, profundamente. Verso 9, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Verso 10, portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. No verso 11, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Foi removido o domínio que estava em nós, a nossa própria natureza humana. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Louvado e glorificado. É espiritual. Eu estou falando de coisas espirituais, não mundanas, não seculares. Versículo 12. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Preste bem atenção. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro da acusação contra nós, removendo-se e pregando-se na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou, publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou que bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é nossa realidade. Não aceita a condenação daqueles que insistem numa humanidade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visão a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles se tornou orgulhosos. Verso 19.
e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo, unido a eles por meio de suas juntas e seus julgamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois existe devoção. Exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, que palavra é essa? Que alimento é esse para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito? Aqui o título já diz liberdade e nova vida em Cristo Jesus. Nós não temos mais que viver sobre os rudimentos desse mundo. Nós não temos que viver sobre os pensamentos humanos, né? São coisas, como diz aqui no versículo 8, né? Louvado seja o nome. Não permitam que os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Tomem cuidado com os raciocínios humanos, tanto nosso próprio como de outras pessoas tentando nos enganar, nos tirar da direção do alvo que é Cristo Jesus. Porque nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. O batismo da água, irmãos, é um batismo, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo da água é um batismo necessário, porque Deus nos ordena. Mas ele é simbólico. A velha criatura, como se eu fosse batizado no rio, ela vai nas águas. Mas agora o nascer do Espírito é eterno. Essa é a diferença. Não deixe que os raciocínios humanos, a sua vontade, o seu eu, venha tentar te enganar. Não, nós temos que largar as coisas do mundo. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus muda o nosso caráter, o nosso pensamento, o nosso andar, o nosso falar. Eis que tudo se fez novo. Não é quase tudo não. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então essa palavra aqui, ela vem nos ensinar e nos alertar como nos comportarmos mediante todas as coisas que estão vindo na nossa direção hoje em dia. Para tentar nos enganar, tentar nos ludibriar, fazer a vontade de outras pessoas, de outros homens, mudar a Bíblia. A Bíblia, ela não é antiga nem atual. A Bíblia é eterna, como eu já falei. Então não tem como mudar nenhuma vírgula, nem um tio. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então meditem nessa palavra que eu li para vocês. Meditem com calma. Que vocês Deus vai poder falar com vocês através do Espírito Santo. Não faça mais a sua vontade, mas faça a vontade do Espírito Santo. É Ele que me guia 24 horas por dia. É Ele que me guia. E eu faço toda a vontade dEle. Não mais a minha vontade. Porque se eu fizer a minha vontade, eu vou quebrar a cara. Eu vou errar. Eu posso até pecar. Então tome muito cuidado. Faça a vontade do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nascer de novo significa ter a oportunidade de recomeçar a vida, ter uma nova chance. O nascer de novo é sinônimo de aceitar o sacrifício de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas, né, ali já começa uma nova criatura. Nós aceitamos o ato vicário da cruz do Calvário. Nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aquele ato da morte da cruz, como acabamos de ler, ele venceu todos os principados, todas as potestades, todas as autoridades espirituais desse mundo, ele venceu. Venceu Satanás, venceu os demônios, venceu a morte, venceu o mundo, seu sistema pecaminoso. Ele venceu todo o pecado. Ele pagou alto preço pelos nossos pecados. Nós nem éramos nascidos. Então, para quem vive em Cristo Jesus, está livre do pecado. Está livre dessas potestades malignas. Porque Ele
tem todo poder, toda autoridade, todo domínio. E ele habita em nós, habita em mim e habita em você. Mas não a natureza humana, não. Nosso corpo físico agora é tabernáculo do Espírito Santo. Mas nós não vivemos segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade. Vivemos segundo a vontade do Pai. Assim como Jesus nunca perdeu o foco, ele falava das coisas celestiais, nós também temos que ambicionar cada vez mais o reino do céu. Nós temos que viver o reino do céu já aqui na terra, a nossa eternidade, porque nós somos seres eternos. Então, nada desse mundo agrada a Deus e não agrada mais a mim, nem a você. Nada. Nós somos forasteiros numa terra estranha. Mas por que nós estamos aqui, evangelista Carlos? Para fazer a vontade do Pai. Por que Jesus teve que descer da glória? Se fez carne, habitou entre nós, como falei no vídeo antigo. Não usurpou, vídeo passado, desculpa. Não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou. Ele veio fazer a vontade de Deus. Deus Pai. E nós fomos escolhidos por Ele, tirados do lamaçal do pecado, lavado e remido no sangue de Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Ele capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. Porque Deus, se você reparar bem, Ele não escolhe um doutorzão, né, como foi assim na vida de Pedro, como foi na vida de Tadeu, que era cego. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Ele vai usando, ele vai capacitando o servo que ele escolheu para fazer a diferença. Como eu já falei outrora também no vídeo, não adianta você tentar ir atrás de dominação de tempo, porque a igreja que vai fazer a diferença nesse mundo, que vai impactar esse mundo, eu já falei aqui, não vai ser denominação de pedra, não vai ser templos de pedra, de madeira, de concreto, vai ser você e eu. Nós somos a igreja que temos que fazer diferença nesse mundo. Através de quê? Do nosso testemunho. Deixa Deus te usar. Aprenda cada vez mais das Sagradas Escrituras. E Deus vai te usar poderosamente para a honra e glória do seu nome. E não tem autoridade, potestade, principado, nada nem ninguém vai te deter. Não tenha medo de nada. Tire essa palavra medo do seu dicionário. Porque Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. É para a meditação, tá, irmãos? Mas eu vou ler aqui somente 2. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus falava que o fariseu Nicodemos, que era um líder religioso, que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. No início, Nicodemos não entendia, pois pensava, viu? Pensamentos humanos. Ele pensava no pensamento dele, um pensamento humano, que se tratava de um nascimento físico ou biológico. No entanto, Jesus estava falando de um novo nascimento do Espírito, que para buscar e ver o reino de Deus, era preciso mudar o rumo da sua vida, aceitando a salvação que é dada ao ser humano através da aceitação do seu sacrifício e de seus ensinamentos. Nós aceitamos o sacrifício vicário de Jesus, antes mesmo de sofrer na cruz, antes de ele estar carregando aquela cruz, e mesmo durante o seu ministério da terra, ele foi perseguido arduamente, atacado. Então nós temos que aceitar o seu sacrifício e os seus ensinamentos. Cantar, irmãos, louvar, vou seguir os passos de Jesus, é muito bom, é muito fácil. Agora nós temos que colocar isso em prática verdadeiramente. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar com ele a minha cruz. Então nós temos que andar sempre ouvindo os ensinamentos. Jesus orava. Jesus subiu o monte e clamava o Pai a todo momento. E é filho de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Rei, o Rei da Glória, Jesus. Aqui na terra ele orava, ele jejuava, ele buscava a presença do Pai a todo momento. E ele ensinava a todos os discípulos, a todos os seus seguidores. E nós somos discípulos e seguidores de Jesus. Então temos que andar segundo os seus ensinamentos.
temos que ouvir. Aquilo que eu acabei de ler, né, como Paulo mesmo diz, sede meus imitadores, assim como sou imitador de Jesus. Então Paulo, ele não carregava mais uma imagem terrena, e trazia a imagem celestial. Ele falava das coisas celestiais. E nesse capítulo, chave que nós lemos, em Colossenses 2, ele foi usado poderosamente pelo Espírito Santo para falar coisas concernentes ao Espírito, ao reino celestial. Eu vou destacar aqui, eu deixei para vocês, né, João 3, 1 ao 21, para a meditação de vocês, para vocês meditarem em casa, tá bom? Mas eu destaco aqui o versículo 6 e versículo 7, desse capítulo 3 de João. O versículo 6 diz assim: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Viu bem? Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito de Deus, ele dá à luz a vida espiritual. Ele traz a vida, uma nova vida, ele dá à luz uma nova vida, uma vida espiritual. Por isso que nós falamos que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Amém? Nós não somos mais seres humanos. A nossa carne pecaminosa, os nossos pecados foram perdoados. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Agora nós somos nascidos do Espírito, uma nova vida, uma vida espiritual. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. No versículo 7 diz: portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Jesus nos diz bem claro, é necessário, não se surpreenda, nascer de novo. Mas o nascer de novo é só aquele momento? Ou nós temos que dar testemunho todo dia, toda hora, todo minuto da nossa vida? Ou é só ser crente dentro dos templos, dentro das congregações? Não. Nós temos que dar testemunho 24 horas da nossa vida. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aquelas pessoas que te conhecem, o mundo que te conheceu outrora, né? Vou falar de mim, outrora Carlos Roberto, agora eu sou um novo Carlos Roberto, agora eu sou evangelista Carlos Roberto. Não que isso seja agradável para mim, mas eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu fui escolhido e capacitado por Ele para andar em espírito e em verdade. Eis que Deus está por toda a terra a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que ter plena certeza do que nós somos, do que nós estamos fazendo. Estamos fazendo a vontade do Pai? Ou estou fazendo minha própria vontade? Eu estou andando na carne ou andando no Espírito? Tome muito cuidado, faça essa pergunta para você mesmo. Analise, pois, né? O homem é si mesmo. Você tem que fazer uma análise, nesse momento de reflexão, uma análise de toda a sua vida, né? Outrora o que foi, outrora o que é. Se você está dando brecha, legalidade para que alguma coisa mundana venha entrar, até mesmo dentro dos templos, na sua casa, na sua família, na sua vida. Irmão, nós temos que vigiar 24 horas por dia. Você pode ver aí, muito infelizmente, dentro dos templos, estão dando mais valores às coisas materiais do que um homem propriamente dito pronto, espiritualmente falando, com conhecimento das Sagradas Escrituras. Que no momento de dor, no momento de angústia, de aflição, como eu tive o AVC, como eu já falei aqui, né, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então Deus está me curando cada dia mais. Então, até que eu já estou falando melhor, estou me locomovendo melhor, né, e eu já vou voltar a trabalhar em nome de Jesus para a honra e glória do Senhor. Mas isso não vem de mim, vem de Deus. É Deus que enche da plenitude da sua glória. E foi profetizado no meu aniversário, dia 4 de novembro eu fiz aniversário, foi profetizado o pastor Mendes, um grande amigo meu, pastor da igreja Nazareno de Nilópolis, na qual eu faço parte, né, o corpo de Cristo.
ele profetizou na minha vida uma coisa que eu não esqueço e agradeço muito, pastor Mendes. Graça sobre graça. E eu recebi essa palavra. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde segundo o ensinamento do Senhor Jesus. Vou abrir aqui para vocês, irmãos, para darmos continuidade. Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8. Epístola aos Romanos 8, 5, 8. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não, palavra de Deus. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Não estamos falando de morte carnal, não. É morte eterna, morte espiritual. Hoje nós estamos falando de coisas espirituais, de espiritualidade. Amém? Se liga no que o Espírito Santo está falando na igreja. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, pois aqueles que ainda estão sob os domínios da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Irmãos, essa palavra é forte. Esse é alimento para a nossa alma, esse é alimento para o nosso espírito, esse é alimento para a nossa vida espiritual. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não é mais feito o seu eu, não o meu eu, não o nosso querer. Seja feita a vontade do Senhor. Andar no Espírito. Que no momento que nós damos brecha, legalidade à nossa carne, o nosso eu, aquela coisa de egocentrismo, o nosso ego, né? Eu vou alimentar o meu ego, isso me traz prazer. Posição na igreja, cargo na igreja. Não é só um exemplo que eu estou dando. Eu cobiço tanto um carro, eu cobiço tanta coisa. Irmãos, buscai o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino do céu o quê? Andar em espírito e em verdade. Quando a gente fala buscar as coisas celestiais, é se livrar das coisas mundanas que insiste em vir ao nosso encontro, que insiste, é uma luta, nós sabemos, né? Nossa carne contra o espírito, mas já vencemos essa luta, porque nós morremos na carne e nascemos no espírito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, no versículo 14 desse Romanos 8, Epístola aos Romanos 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Se você é guiado, obedece ao Espírito Santo de Deus, faz a vontade de Deus, não a sua vontade, você é chamado filho de Deus. Não se engane, eu não estou aqui para enganar ninguém. A própria palavra de Deus diz, não vem de mim, mas vem de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor em todo momento. Eternamente, o nome do Senhor Jesus será louvado e glorificado eternamente, porque Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou e vive eternamente. E a nossa vida está em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus se manifestar em glória, nós nos manifestaremos com Ele também em glória. Aleluia! É assim que tem que ser. Todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Você passa a ser filho de Deus quando você morre na carne, morre na sua vontade, morre na natureza humana, pecaminosa desse mundo, em nome de Jesus, e nasce do Espírito, nasce da água e do Espírito.
Seja cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade do nosso Deus. Que nós sejamos sempre cheios do seu Espírito. Fazer a vontade de Deus é andar em Espírito. É largar a sua vontade. Largar o seu eu. Largar as coisas mundanas. Largar os pensamentos, os raciocínios humanos que tentam nos tirar da presença de Deus. Mas está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nunca nos abandonará. Todo aquele que vinha a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Diz o próprio Senhor Jesus. E se nós andarmos segundo a sua vontade, segundo os seus ensinamentos, nós nunca mais andaremos na carne. Nós nunca mais seremos o mesmo. É uma nova criatura. É uma nova vida em Cristo Jesus. Dali começou na cruz do Calvário a nossa nova vida. Para a honra e glória do Senhor. Então, irmão, eu peço que vocês meditem nessa palavra poderosa de Deus e venham meditar em todos os capítulos do versículo que eu falei para vocês, deixar que Deus fale ao coração de vocês. Tá? Eu peço a Deus que Ele fale diretamente ao coração de cada um. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou será que nós estamos fazendo a nossa própria vontade? Será que o ego cresceu? Eu quero ser mais espiritual e menos carnal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu clamo a Ti nesse momento, junto com meus irmãos, em oração. Nós cremos, ó Deus, que a oração é um ato de fé. E ao clamarmos ao Senhor, como diz a Sua palavra, o Senhor inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Que o poder não está na nossa oração, o poder está em Ti, ó Deus. O Senhor é o Teu Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Então nós cremos, ó Deus, na manifestação do Seu Espírito. Faça em nós a Sua obra, faça em nós a Sua vontade. Retira de nós, Senhor, tudo que não agrada ao Senhor, do mais profundo ser, lá do nosso coração, lá do nosso íntimo, ó Deus. Retira tudo que não agrada ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para trabalhar. Toma o primeiro lugar em nossas vidas. Trabalhe, retire de nós tudo que não agrada ao Senhor. Que nós sejamos mais espiritual, menos carnal. Mais espiritual, menos carnal. Viemos andar sob a direção do Teu Espírito Santo. Que nós tenhamos visão espiritual e não carnal. Que não venhamos agir igual ao mundo. Sejamos diferentes. Que através do nosso testemunho de vida, uma vida nova em Cristo Jesus e andando em Espírito, o nosso próprio testemunho, as pessoas querem. Meu Deus, como Deus operou na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu também quero Deus, eu quero esse Deus. O Deus da Maria, o Deus do José, o Deus do Carlos, o Deus do João, o Deus da Lourdes, o Deus de todos que o aceitarem como Senhor e Salvador de sua vida. Aceitar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e ter uma nova vida em Espírito. Nascer do Espírito. Então, Pai, faça o Seu querer, não o nosso querer em nossas vidas. Eu peço, nos purifique de todo pecado, nos limpe, ó Deus, que aquele sangue carmesim derramado na cruz do Calvário seja derramado sobre o alto da cabeça de todos nós, até a planta dos nossos pés, que nós somos lavados e remidos, justificados no sangue de Jesus. Nós não somos justos por nossas obras, porque somos bonzinhos. Somos justificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É a graça salvadora do Senhor Jesus que nos trouxe salvação. A graça é um favor desmerecido. Por isso, ó Deus, de coração nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, ó Deus, pela nova vida, te agradecemos, ó Deus, pela nossa salvação que está em Cristo Jesus. Pai, prometemos andar em espírito e em verdade. Prometemos fazer a sua vontade.
não mais a nossa vontade, nem a natureza humana, nem a vontade de homem nenhum. Vamos andar segundo as Sagradas Escrituras, o Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado a Deus por essa oportunidade de nascer de novo, nascer do Espírito. Eu te agradeço por todas essas vidas e entrego cada vida, cada família, cada ministério, cada propósito em suas mãos, crendo que a vitória é daqueles que creem em ti, daqueles que te dizem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por isso, Deus, muito obrigado por tamanha graça, por tamanha salvação. Porque as demais coisas nós sabemos que vos serão acrescentadas. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus por essa palavra. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmão, que essa palavra de Deus venha impactar a sua vida. Que não vivamos mais eu, nem você, mas que viva Cristo em nós. Outrora, como eu já falei, trazemos a imagem do que era mundano, terreno. Agora nós trazemos a imagem do que é celestial, espiritual. Nós somos seres espirituais, não mais carnais. Aprenda de uma vez por toda. A carne morreu, o nosso eu morreu. Nós não vivemos mais no pecado. Vivemos na plenitude da glória de Deus, na plenitude da graça de Deus. Vivemos na plenitude do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então eu deixo para a meditação essa palavra e que Deus venha falar aos vossos corações nessa manhã desse sábado. E deixo vocês na paz estou. Amém?